Olá, meu nome é Jéssica e hoje nós vamos terminar a nossa aula de redação, tá? Com a parte 3, que nós vamos falar sobre a conclusão. Vamos lá? Bom, aqui estão os objetivos desta aula, né? Então, hoje nós vamos ver a estrutura do parágrafo de conclusão, que tem que ter aí uma síntese, uma proposta de intervenção e um encerramento. Aí também nós vamos ver qual é a estrutura da proposta de intervenção, porque vou apresentar para vocês que ela tem 5 elementos principais que tem que conter, tá bom? E por fim, nós vamos praticar para fixar os conhecimentos aprendidos. Aqui só para relembrar de qual tipo de redação nós estamos falando, que é a redação dissertativa argumentativa, né? E como nós vimos nas aulas anteriores, na introdução você estabeleceu um problema, desenvolveu as teses em cima deste problema, né? Você apresentou o seu ponto de vista. No desenvolvimento, você dissertou, você argumentou sobre determinado problema e sobre a sua tese, né? Sobre as teses apresentadas. E, por fim, agora vai vir a conclusão. E o que espera-se que a gente veja na conclusão? Um resumo, mas é um resumo assim que pode ser feito em 2 linhas, porque você não tem muito espaço. E o ideal é que você foque na proposta de intervenção, porque geralmente as linhas são limitadas, tá? E o encerramento, que geralmente é feito com o efeito da ação, né? Que é um dos elementos da proposta de intervenção. Então, recapitulando, a redação é uma dissertativa argumentativa, então, portanto, você fala sobre um determinado tema, você disserta, você analisa, né? Você esmiuça um determinado tema, você argumenta sobre ele, né? Apresentando aí um raciocínio lógico até uma conclusão. E na conclusão você faz uma síntese de tudo que você diz, apresenta uma proposta de intervenção, que a gente chama de solução, e encerra seu texto. E qual que é a estrutura dessa conclusão, né? Então, você tem que apresentar uma síntese, que, como eu falei, pode ser um resumo bem breve mesmo, algo em torno de 1, 2 linhas, vocês vão ver um exemplo muito bom, e que o foco principal foi a proposta de intervenção, portanto, essa síntese foi feita em poucas linhas, né? A solução, que a gente vai chamar de proposta de intervenção, e o encerramento, que, como eu disse, é muito bom você usar o efeito da ação para isso, tá? E aqui eu gostaria de destacar e lembrar que não é hora de citar. Bom, como eu estava dizendo, né? Neste momento eu quero destacar que não é hora de fazer nenhum tipo de citação, nem com filósofo, nem por sociólogo, nada, nem terminar com frase de efeito, porque tudo que você cita você tem que explicar, certo? E agora, na conclusão, não é o momento de você explicar nada, e você não tem mais espaço para isso, né? Não tem mais linhas. Então, não termine com frases de efeitos, tá? Porque você não vai conseguir explicar, e isso vai fazer você perder ponto, porque vai ficar uma ideia jogada no ar, né? Bom, e qual que é a estrutura da proposta de intervenção? Essa imagem, ela é bem simples, mas eu gosto bastante dela, tá? Porque ela sintetiza os 5 elementos que tem que ter na proposta de intervenção, né? E fica uma figura, assim, bem visual de como tem que ser, de como esses elementos precisam conversar, né? Então, aqui, primeira coisa da sua proposta de intervenção, um agente. Quem que vai fazer determinada solução? Quem é o agente da sua proposta de intervenção, da sua solução? É o governo? É a escola? É o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde? Quem é esse agente, né? E o que ele vai fazer? Qual é a ação? Qual é a sua proposta de ação? Né? O que ele vai fazer? E depois você precisa colocar um modo. De que forma ele vai fazer? Como? Né? Por meio do quê? E por fim, você apresenta o efeito. Para quê? O que se espera com essa ação? O que aconteça, né? E entremeado nestes elementos tem que ter um detalhamento. Você não precisa detalhar tudo, tá? Escolhe uma coisa para detalhar. Pode ser a ação, pode ser o modo, pode ser o agente, pode ser o efeito, né? Geralmente o que se escolhe para fazer o detalhamento é a ação ou o modo, tá?
mas tem que ter um detalhamento. Então, aqui, recapitulando, quais são os 5 elementos que tem que conter na estrutura da proposta de intervenção? Um agente, que é quem, né? Uma ação, que é o que você vai fazer, um modo, que é como, e o efeito. Para quê? Né? O que espera-se disso no futuro? Aqui, então, para a gente exemplificar, né, essa redação, foi o tema do Enem de 2018. Essa redação que eu peguei como exemplo é a redação da Carolina Mendes, tá? Então, vamos ver como ela estruturou a conclusão dela. Então, vou grifar aqui as coisas importantes que a gente tem que achar. Primeira coisa que a gente tem que achar aqui, a síntese. Vamos ver como a Carolina fez a síntese dela. Ela escreve aqui, né? Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Qual problemática? A problemática que ela apresentou ao longo do texto dela, né? Por meio das teses e dos argumentos dela. Então, aqui tem uma síntese, assim, como eu disse pra você, né? Uma síntese bem curta, né? E aqui tem uma linha. Aí, vamos analisar a proposta de intervenção da Carolina. Para tantos, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos. Então, quem que é o agente dela? O agente dela nada mais são do que as instituições escolares. Então, ela tem um agente aqui, certo? São responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos. Então, a gente tem aqui a ação, né, que é a educação e a emancipação dos alunos, né, e com qual efeito, né? O que se espera disso? Que com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Então, aqui é o efeito que se espera, né, com esta ação. Não só isso, ela ainda fala que isso pode ser feito por meio, feito, né, pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, né? Então, aqui ela está mostrando pra gente o meio, o modo como ela propõe que a ação seja feita, né? Então, ela diz aqui que isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos. Então, como vocês podem observar, a gente tem aqui o modo, não só o modo, como a gente tem também o detalhamento. Ela escolheu fazer o detalhamento aonde? No modo, certo? Então, só nessa proposta a gente já acha os 5 elementos da proposta de intervenção que foi proposto pela Carolina Mendes, né? Mas ela continua aqui, ó, ela escreve que por meio também de palestras, né? Ou seja, essa é uma outra ação que foi proposta por ela, então ela colocou aqui na conclusão dela 2 propostas de intervenção, ou seja, Carolina economizou na síntese, né, e investiu nas propostas de intervenção. Então, ela acabou oferecendo 2 propostas. Então, aqui ela coloca, né, que por meio também de palestras com profissionais da área da informática. Então, a gente tem aqui palestras como ação e o agente desta proposta são quem? Profissionais das áreas de informática. Como eu disse, aqui é importante destacar um ponto, tá? Palestra, campanha, são propostas que são mais fracas, digamos assim, porque são pouco efetivas a longo prazo. Então, é muito mais efetivo você criar uma lei, você criar um projeto, você mudar a estrutura de algo, né? Então, aqui ela apresenta 2 propostas de ação. Se ela quisesse deixar só essa primeira, a proposta de intervenção dela estaria perfeita, tá? Se ela deixasse só a segunda proposta, ia ser uma proposta fraca, tá bom? Porque é pouco efetiva, né? Uma palestra. Mas aqui ela propõe a mudança de uma estrutura nesta primeira. Então, esta primeira aqui realmente é a primeira opção
no caso, se ela tivesse que escolher entre as duas propostas. Mas ela escolheu colocar as duas e tá tudo bem, tá ótimo. Bom, continuando. Então, aqui a gente tem o agente, né, da segunda proposta e a ação da segunda proposta. Então, vamos ver o modo que ela escolheu. O modo aqui é que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informação e demonstrem como lidar com tais seletividades. Então, aqui a gente já acha o modo, né? E, como eu havia dito antes, né, você pode encerrar a sua redação com o efeito da ação, que foi exatamente o que Carolina fez. Ela encerrou a conclusão dela com o efeito desta ação proposta por ela, que que com tudo isso, né, haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada, né, que é o efeito da proposta de intervenção feita por ela, né. Então, assim, essa conclusão tá perfeita e apresenta todos os elementos da proposta de intervenção que a gente precisa. Então, aqui, ó, recapitulando, a conclusão dela apresenta a síntese, que eu coloquei aqui, proposta de intervenção, com todos os 5 elementos, certo? Certinho. E o efeito da ação ou encerramento. Aqui ela optou pelo efeito da ação, que a gente observa aqui, e tá perfeito, certo? Agora vamos praticar. Bom, a partir de tudo que foi dito, de tudo que foi exposto, é hora de elaborar uma conclusão com a estrutura proposta por esta aula, tá bom? E aí é só me enviar para eu corrigir, para ver se tá tudo certinho, pra gente alinhar as coisas, né? E fazer a conclusão a partir do tema que foi enviado e o tema que foi proposto, né? E aqui só para lembrar que a sua conclusão ela deve ter uma síntese ou um resumo do que foi dito, não precisa ser em muitas linhas, uma proposta de intervenção com 5 elementos apresentados, que são o agente, a ação, o modo, o efeito da ação e o detalhamento, tá? O detalhamento geralmente é feito da ação ou do modo, tá bom? Aí fica a seu critério de escolha. E, por fim, um fim, né? Que pode ser um fim com o próprio efeito da ação, que é o ideal, tá bom? Sem citações, sem ideias novas, sem frases de efeito, tá bom? Para não prejudicar aí a sua nota, a sua conclusão, certo? Obrigada pela atenção e até a próxima.